Olá pessoal, tudo bom? Retomando, né, mais um dia, mais uma semana, que a gente vai refletir um pouco, falar um pouquinho sobre o cérebro da criança, né? Esse livro tão fantástico que vem nos ensinar como é que a gente pode reagir ao comportamento da criança, levando em consideração o cérebro. E aí eu já falei no primeiro capítulo, quer dizer, já falei da introdução, né, no vídeo passado, e hoje a gente vai iniciar o primeiro capítulo, que o título do capítulo é Criação levando o cérebro em consideração. E aí os autores fazem uma reflexão bem importante, que é a seguinte, né, que os adultos, né, a pessoa quando se torna pai, se torna mãe, se especializam com relação à parte corporal do corpo da criança. Então, o que? A temperatura, né? Os machucados, não tipo a temperatura, sabe? Quando a temperatura pode ser febre, né? Sabe curar cuidar de um machucado para ele não infeccionar, cuida da alimentação e por aí sucessivamente. Só que não recebe a informação de como funciona esse cérebro. Então tem até cursos, né, para pais, para ensinar como trocar a fralda, como dar banho, como diminuir as cólicas, mas os pais não recebem essa informação de como funciona o cérebro da criança. E aí existe uma crença de que criar filhos é uma coisa instintiva, mas não é. A gente só repete aquilo que a gente viveu com os nossos pais. E às vezes, a gente tende a, os pais da gente criaram a gente de uma forma, a gente diz, não quero criar dessa forma, vou fazer o oposto, né? Então, exemplo, os pais eram muito rígidos, vou ser totalmente liberal. Ou então, o contrário, os pais eram muito liberais, não, vou ser totalmente rígido. E aí, só que fazem de uma forma, bem assim, pelo senso comum mesmo, né? Mas isso, né, não é nada de errado, porque os estudos relacionados, né, ao cérebro é muito recente. Então, agora que está se começando a estudar a criança, porque antes não se estudava profundamente como era o funcionamento da criança, o desenvolvimento da criança. E a gente sabe também que as teorias de desenvolvimento infantil, elas demoram bastante. Por quê? Porque as teorias de desenvolvimento infantil, elas são elaboradas através de estudos científicos, né? E esse estudo científico, ele é longo. Por quê? Porque vai acompanhar da criança, da gestação até uma certa idade, para ver como é esse funcionamento. E aí, nessas pesquisas, muitos pais acabam desistindo. Tem até uma série nova no Netflix, que é muito boa. Não me recordo o nome agora. Mas ela é bem interessante. E ela é um estudo também sobre o cérebro da criança. É muito interessante. Depois eu vou pesquisar o nome e aí quando for no próximo vídeo aí eu trago para vocês, tá certo? E aí, quando a gente começa a compreender alguns pontos simples de como dominar, como é fácil de dominar, né? Como esse cérebro funciona, então você vai ser capaz, né, de compreender melhor o seu filho, né? Compreender melhor a criança e responder de uma maneira bem mais eficiente às situações difíceis e construir também uma base para uma saúde social, emocional e mental dessa criança. Então, para começar, né, a gente sabe que o cérebro ele é um órgão só, mas ele é dividido em várias partes. E aí, quando eu falo dividido em várias partes, não só a parte física, né? Quando você vê um cérebro, você vê um desenho do cérebro, você vê que tem todas aquelas as ramificações, né? E só que o funcionamento dele é dividido dentro dele. Então a gente sabe quando você pega um cérebro que tem a divisão do lado esquerdo e do lado direito, né? E essa divisão ela não é só física. Essa divisão também ela tem outra forma, né, de divisão sem ser física. Então vamos lá. Lado esquerdo. Quais são as funções? Nosso cérebro tem algumas funções, tá? Desempenha algumas funções. E aí o lado esquerdo, ele vai ajudar a gente a pensar e a organizar os nossos pensamentos.
Então, nada mais é do que o lado racional, né? Já se fala bastante sobre essa questão, né? Existe um lado racional, um lado emocional. E, através de estudos, foi comprovado, né, que isso existe. O lado direito do cérebro é aquele lado que é responsável pelas emoções e por ler os sinais não verbais. Então, é o que? O cérebro, o lado emocional. Mas também temos um cérebro reptiliano, né? O que é isso? É uma parte do cérebro que faz a gente agir de forma instintiva e tomar decisões de sobrevivência em segundos. Então, um exemplo, se a gente está andando na rua, né, e vê um cachorro correndo atrás da gente, a gente sabe que vai morder, esse cérebro reptiliano, ele é responsável por fazer a gente agir, ó, sem pensar. Porque não vai ter tempo você pensar, eita, lá vem o cachorro, e agora, o que é que eu vou fazer? É uma coisa que é em segundos, tá certo? Tem o cérebro que é chamado, né, do cérebro mamífero, a forma como ele foi batizado, da mesma forma que o cérebro reptiliano, que ele guia em direção às conexões e os relacionamentos, tá bom? E outra parte, que é uma parte ligada à memória, que vai ser também ligada à parte de tomar decisões morais e éticas. E aí os autores, eles vêm falar que o segredo para a gente prosperar é fazer com que essas partes trabalhem juntas, assim como nossos órgãos do nosso corpo. Então, um exemplo, se a gente for pensar, né, daqui para baixo, então nós temos coração, pulmão, fígado, intestino, por aí vai. E a gente sabe que cada um desses órgãos, ele é responsável por alguma coisa, né, no nosso corpo, pelo funcionamento. Só que eles precisam trabalhar juntos, esses órgãos todos, né, inclusive com o cérebro, né, que a gente sabe que o cérebro é que vai comandar. Mas esses nossos órgãos precisam trabalhar juntos. E assim, a gente pensando no cérebro, que dentro do nosso cérebro existem várias partes, então essas partes precisam trabalhar juntas para poder funcionar, né, de forma legal e para a gente conseguir prosperar, né, e de uma forma saudável. E aí, quando não existe essa integração, a pessoa ela vai ficar imersa só nas emoções e tende a ficar mais confusas e caóticas. Isso não quer dizer que a emoção seja algo ruim, não. Mas o equilíbrio é que é fundamental. E aí, como é que funciona isso nas crianças? Quando nós, adultos, a gente está encharcado de emoções, a gente tende a brigar, a ficar agressivo, a gritar, etc. Na criança não é diferente. E aí, quer um exemplo? As birras, os ataques de fúria e a agressividade. As birras nas crianças, principalmente nas crianças mais novas, até 3 anos de idade, nada mais é, né, do que a criança estar inundada de emoções, que ela não sabe o que ela está sentindo, tá? E aí, por isso que tem esse ataque de birra, tá bom? E aí, nos últimos anos, o cérebro foi estudado como nunca antes. Por isso que agora é que a gente está começando, né, com esses estudos. E aí esses estudos acabou que confirmou algumas teorias e descobriu novas teorias, como o da plasticidade cerebral, que é também um assunto que está muito em alta. E a plasticidade cerebral, ela vai se modificar durante toda a vida. Então, assim, a gente não precisa ser prisioneiro do que a gente acha que a gente é. Ah, eu sou assim, a tal da síndrome da Gabriela, né? Ah, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, né? Não, tem a questão da plasticidade cerebral e a gente não precisa ser o mesmo a vida toda. A gente tem como fazer essas modificações, certo? E a gente pode fazer essa reprogramação do cérebro. A boa notícia é essa. E aí os genes vão influenciar, lógico, né? Então, assim, eu sou estressado porque meu pai ou minha mãe é estressado. Tudo bem, pode influenciar. Mas o ambiente também vai influenciar no nosso desenvolvimento cerebral. Então, é isso. A gente não precisa se apegar ao que a gente nasceu. Assim, eu nasci para ser assim, pronto. Não, né? Podemos mudar isso. E, tipo, esse livro, eu achei interessante esse livro, porque ele fala do cérebro da criança, mas a gente, enquanto adulto, acaba aprendendo muito, né?
Então, vamos um exemplo aqui, inclusive, que o livro traz, que é os pais que conversam com as crianças sobre suas experiências, né, tendem a recordar melhor as lembranças dos aprendizados. E faz com que essa criança desenvolva a inteligência emocional, possibilitando compreender melhor seus sentimentos e o sentimento dos outros. Então, um exemplo, as crianças tímidas, se elas forem excessivamente protegidas ou colocadas em experiências que causam mais ansiedade, ela tem a tendência a manter mais a timidez. Já as crianças que são tímidas, mas são encorajadas através da exploração, elas tendem a vencer a timidez. Então, é importante, sim, né? A primeira coisa que ele falou aí, né? De falar sobre suas emoções, conversar sobre suas emoções. É muito importante. No final, eu vou contar uma historinha que tem no livro. Só que aí nem sempre o cérebro da criança é capaz de fazer essa integração, por não ter desenvolvido algumas áreas. Então, o cérebro, quando a gente nasce, algumas áreas elas são desenvolvidas com o tempo, né? Então, o cérebro da gente não cresce somente no tamanho, mas também relacionado às funções. E o ritmo do amadurecimento, ele é influenciado pela genética, mas também pelo grau de interação, tá certo? Então, esse é um resumão, assim, do primeiro capítulo, e eu vou contar aqui a história de Mariana. Olha essa história, que interessante, né? Mariana é a mãe. Um dia, Mariana recebeu a ligação do trabalho dizendo que seu filho de 2 anos, Marco, havia sofrido um acidente de carro com a babá. Marco estava bem, mas a babá, que estava dirigindo, havia sido levada para o hospital numa ambulância. Mariana, diretora de uma escola de ensino fundamental, correu em disparada até o local do acidente, onde soube que a babá havia sofrido um ataque epiléptico enquanto dirigia. E quando chegou lá, encontrou o bombeiro tentando consolar o seu filho, mas sem sucesso. Imagina para uma criança de 3 anos, quer dizer, de 2 anos, né, passar por um acidente de carro. E aí ela foi, segurou ele pelos braços e imediatamente ele começou a se acalmar, enquanto ela confortava. Até porque, né, colo de mãe é colo de mãe, né? Assim que ele parou de chorar, ele começou a contar à mãe, né, o que é que tinha acontecido. E usando a linguagem de uma criança de 2 anos, né? A gente sabe que uma criança de 2 anos não formula, assim, as frases que apenas pais e babás conhecem. E aí ele começou a repetir, né? Ia, uó, ia, uó. Esse ia, né, significa... Era a palavra que ele usava para Sofia, que era o nome da babá. Então ele estava falando ia, que é Sofia, né? E o uó era a sua versão da sirene, tá bom? Então ele estava querendo falar, né, que aconteceu alguma coisa com Sofia e que ela foi para a ambulância. Então vamos lá. Então, na situação assim, tipo, ele focou o detalhe da história que mais lhe importava. Então não foi nem o acidente em si, mas ver o que aconteceu com sua babá, né, que ela foi para a ambulância. E aí, nessa situação, a pessoa fica tentada a assegurar que tanto a criança como a babá, né, esteja bem. Então, ele fala aqui, né, que tentamos desviar o pensamento dele nessa situação. Vamos tomar um sorvete? Então, os adultos geralmente pensam que desviando essa atenção, não vamos falar sobre isso, vai fazer com que, tipo, a criança esqueça. Mas isso não acontece nem com a gente, né? Isso não acontece com a gente. Ela ajudou ele a compreender o que tinha acontecido, entendeu? Então, isso é que é importante. Ela ajudou ele a elaborar esse acidente, fazendo com que, aos poucos, esse acidente se tornasse apenas mais uma lembrança na sua vida. Então, a gente encerra esse capítulo, né, com essa história, tá bom? E quando for na próxima semana, eu vou trazer o segundo, que é como integrar o lado esquerdo e o lado direito, tá bom? Então, nós nos vemos na próxima semana com o capítulo 2. Até lá!